Então, pessoal, vamos lá para mais uma aula de física, tá? Hoje a nossa aula, basicamente, ela vai se resumir na nossa correção da atividade da aula anterior, que foi nossa atividade sobre a dilatação superficial. Eu reparei que muitos erraram alguns detalhes, então essa aula ela vai ser especificamente para a gente estar esclarecendo essas dúvidas. Outra coisa, muitos ainda não entregaram a atividade. Eu peço para aqueles que ainda não entregaram a atividade que aproveitem esse momento de hoje para estar repassando essa atividade para o caderno. Abre o PDF que eu mandei na aula passada, copie a atividade no caderno e responda agora. Vá fazendo no caderno, acompanhando durante o vídeo, tá? E eu peço encarecidamente para vocês, pessoal, qualquer dúvida é bom que vocês esclareçam agora, tá? Outro lembrete para vocês. Todas as nossas atividades que eu passar para vocês, elas vão estar valendo ponto para nossa avaliação. Caso vocês ainda não saibam, nós teremos uma avaliação. E esse conteúdo de dilatação superficial e o próximo, ele vai estar na nossa avaliação, tá? Então é muito importante prestar atenção agora na correção, caso tenha ainda alguma dúvida, que a gente esclareça agora durante o nosso horário, tá bom? E para aqueles que ainda não fizeram, eu peço que façam, tá? Então vamos lá. Primeira questão. Uma placa de ferro tem área de 200 centímetros quadrados, quando submetida a uma temperatura de 30 graus Celsius. Determine sua dilatação superficial quando a chapa for submetida a uma temperatura de 90 graus Celsius. Considere o coeficiente de dilatação linear do ferro, onde alfa, que é o nosso coeficiente de dilatação linear, é igual a 2 vezes 10 a menos 5. Lembrem que é muito importante fazer corretamente a leitura da questão. O que a nossa questão está pedindo? Observem aqui, ó. Determine o quê? A dilatação superficial. Quem que é a nossa dilatação superficial? Vai ser o nosso ΔA. Nosso ΔA vai ser quanto o ferro dilatou, tá? Vai ser a nossa dilatação superficial. Então, vamos lá para os dados da questão. Quem que é a nossa área inicial? Observem aqui, uma placa de ferro tem área de 200 centímetros quadrados. Então, a nossa área inicial vai ser quanto? 200 centímetros quadrados. Então, a gente já coloca aqui do lado, tá? Vamos organizando todos os dados. A área inicial é igual a 200 centímetros quadrados. Próximo. Observem que essa placa de ferro, ela tem essa área de 200 centímetros, mas quando ela é submetida a uma temperatura de 30 graus Celsius. Então, a gente quer saber agora o nosso ΔT, que é a nossa variação de temperatura. Aí vocês devem observar, ela estava a 200 centímetros quadrados quando ela estava numa temperatura de 30 graus Celsius. Porém, ela foi submetida a uma temperatura de 90 graus. Então, quem que é a nossa variação de temperatura? O nosso ΔT vai ser a temperatura final menos a nossa temperatura inicial, que fica 90 menos 30. 90 a nossa temperatura final menos a nossa temperatura inicial, que é o 30. 90 menos 30 é igual a 60 graus Celsius. Então, a nossa variação de temperatura, o nosso ΔT, vai ser 60 graus Celsius. Observem aqui que a questão, ela não está dando o nosso beta. Quem que é o nosso beta? É o nosso coeficiente de dilatação superficial. Porém, como eu falei para vocês, muitas questões vão estar trazendo apenas o coeficiente de dilatação linear, que é o nosso alfa. E como que a gente faz para descobrir o nosso beta? Muito simples. Basta a gente multiplicar por 2 o coeficiente de dilatação linear para poder descobrir o coeficiente de dilatação superficial. Então, a gente multiplica o 2 vezes o nosso alfa. Quem que é o nosso alfa? O nosso alfa é 2 vezes 10 a menos 5. Então, 2 vezes 2 vezes 10 a menos 5 é igual a 4 vezes 10 a menos 5, tá? A gente não multiplica a potência a gente apenas repete. Quem a gente vai multiplicar aqui vai ser apenas a nossa parte inteira. A nossa parte inteira aqui é o 2, então 2 vezes 2 é 4. Repete a potência, 4 vezes 10 a menos 5. Agora que a gente já organizou
todos os nossos dados, agora a gente joga na fórmula. Delta A é igual a área inicial vezes beta vezes o nosso ΔT. Delta A é igual a nossa área inicial, que é 200 centímetros quadrados, vezes o nosso beta. Quem que é o nosso beta? 4 vezes 10 a menos 5, vezes 60, que é o nosso ΔT. Outra coisa que eu observei muito nas atividades que eu fui recebendo, a maioria, muito poucos, fizeram do contrário. O que vocês fizeram? Na nossa aula passada, eu pedi para que vocês transformassem logo esses números que não estão em notação científica, que vocês transformassem logo eles. Porém, muitos alunos fizeram o seguinte: multiplicaram 200 vezes o 4 vezes 60. Tá errado, professora? Não, não tá. Então, a nossa atividade eu respondi conforme a maioria fez. O que vocês fizeram? Vocês multiplicaram o 200 vezes o 4 vezes 60. 200 vezes 4 vezes 60, que deu 48.000, e vocês repetiram aqui a nossa potência, né? Trouxeram para cá a nossa potência de 10 vezes o menos 5. Tá errado assim? Não, não tá. Quem transformou logo em potência de base 10, tá errado? Não, não tá. As duas formas estão corretas, então vocês fazem da forma que preferirem. Mas assim eu acho que fica até mais simples para vocês. Então, quem que é o nosso delta? Vai ser 48.000 vezes 10 a menos 5. Porém, eu não quero esse número aqui em notação científica, tá? Esse número ele tem que estar inteiro. Tem que tirar ele de potência. Então, como que a gente vai fazer? Observe que a nossa potência, ela está indicando menos 5 casas, ó. 10 vezes 10 elevado a menos 5. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai retirar menos 5 casas. Então, a nossa vírgula, ela vai estar bem aqui. Então, a gente vai retirar 5 casas, começando daqui. A nossa vírgula está aqui. Começando. 1, 2, 3, 4, 5. A nossa vírgula, ela parou bem aqui. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma vírgula aqui e acrescentar mais um zero, que vai ficar delta A é igual a 0,48. E esses zeros, professores, não precisa colocar. Quando tiver muitos zeros depois do número inteiro, não precisa, tá? Coloca só os números mesmo, que não forem zero, aí vocês colocam. Então, ficou delta A é igual a 0,48 centímetros quadrados. Porém, essa não é a única questão, é a resposta da questão. Muitas pessoas responderam a questão trazendo apenas esse cálculo aqui. Só que a questão ela ainda pede o seguinte: agora, determine a área final de sua superfície a 90 graus Celsius. O que que a gente vai fazer? O que eu falei para vocês? A gente quer encontrar a nossa área final. Como que a gente faz para encontrar a nossa área final? Não vão confundir a nossa área final com a dilatação superficial, tá? Aqui a questão pediu para determinar quanto que essa placa de ferro, quantos centímetros ela dilatou. E aqui já embaixo ela já está pedindo qual foi a área final quando essa superfície ela foi aquecida a 90 graus Celsius. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai jogar isso aqui na fórmula para descobrir a nossa área final. Que fórmula que a gente vai usar? Delta A é igual à área final menos a área inicial. O delta A gente já descobriu aqui, que é o 0,48. Então, a gente traz o 0,48 para cá, substitui aqui pelo delta A. 0,48 é igual à nossa área final, que é quem a gente quer descobrir, menos o 200. De onde saiu esses 200? Daqui da questão, que é a nossa área inicial, que é os 200 centímetros quadrados. Então, ficou 0,48 é igual à área final menos 200. A gente traz quem tem letra para cá, para antes do sinal, e todo que não tem letra, a gente joga para depois do igual. Então, ficou menos, a área final é igual a menos 200 menos 0,48 vezes menos 1. Por que esse menos 1? Para poder deixar todo mundo positivo. Então, ficou área final é igual a 200 mais 0,48. Somando os dois, dá igual a 200,48 centímetros quadrados,
que é o valor da nossa área final. Agora vamos para a segunda questão. Essa aqui foi a questão mais simples que eu coloquei e mesmo assim eu ainda obtive algumas respostas erradas, então prestem bem atenção. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do cobre é 16,8 vezes 10 a menos 6, determine o coeficiente de dilatação linear. Como que a gente faz para descobrir o coeficiente de dilatação linear? Muito simples. Basta a gente multiplicar o coeficiente de dilatação linear por 2. Então, para descobrir o coeficiente de dilatação superficial, a gente multiplica o nosso alfa por 2. Quem que é o nosso alfa? Nosso coeficiente de dilatação linear. Então, o que a gente vai fazer? Tá? A gente quer achar beta. A gente vai multiplicar 2 vezes o nosso alfa, para poder encontrar o coeficiente de dilatação superficial, que dá 2 vezes 16,8 vezes 10 a menos 6, tá? Então, vocês vão multiplicar esse número. Não precisa multiplicar a potência, multiplica apenas a parte inteira, que dá 2 vezes 16,8 é igual a 33,6, repete a potência. Então, aqui acabou a questão. É apenas isso que eu estava pedindo, apenas para vocês multiplicar aqui esse número por 2 e pronto. Repete a potência, acabou. Terceira questão. Há um furo no tamanho de 10 centímetros quadrados. Observem a questão, muito importante fazer a leitura corretamente. Há um furo no tamanho de 10 centímetros quadrados numa das extremidades de uma placa, cuja temperatura é de 40 graus Celsius. Se a temperatura for elevada para 80 graus Celsius, quanto será o aumento desse furo, considerando que o coeficiente de dilatação superficial é beta é igual a 12 vezes 10 a menos 6. Então, professora, o que a questão está pedindo? Muito importante fazer a leitura da questão. Quanto será o aumento do furo? O que é o aumento do furo? O aumento do furo nada mais é do que a nossa dilatação. Quem que é a dilatação? É o ΔA. Então, a questão está querendo saber o ΔA. Para descobrirmos o nosso ΔA, vamos precisar da área inicial. Quem que é a área inicial? Vai ser os nossos 10 centímetros quadrados, que é o tamanho do furo, tá? Então, nossa área inicial vai ser 10 centímetros quadrados. Quem que a gente quer saber agora? O nosso ΔT. Observem que esse furo ele estava desse tamanho, de 10 centímetros quadrados, quando a temperatura era de 40 graus Celsius. Porém, ela foi elevada para 80. Então, quem que é a nossa variação de temperatura? Nossa variação de temperatura nada mais é do que a nossa temperatura final menos a nossa temperatura inicial. 80 menos 40, que é igual a 40 graus Celsius. 40 graus Celsius vai ser a nossa variação de temperatura, o nosso ΔT. Agora, a gente precisa de beta. Observem que a questão aqui, ela já deu o valor de beta, então não vai precisar vocês multiplicarem por nada. Vocês apenas iriam multiplicar se a questão estivesse trazendo o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Mas ela já trouxe o beta, o coeficiente de dilatação superficial, que é beta é igual a 12 vezes 10 a menos 6. Agora é só jogar na fórmula e resolver. ΔA é igual a área inicial vezes beta vezes o nosso ΔT. ΔA é igual a 10 vezes 12 vezes 10 a menos 6 vezes 40. Lembrando, eu vou responder conforme a maioria fez. Não está errado. Quem fez diferente também está certo, tá, pessoal? Vou multiplicar o 10 vezes o nosso 12 vezes o 40. Deixa a potência aqui. Não precisa multiplicar a potência. 10 vezes 12 vezes 40 é igual a 4.800. Aí a gente pega e repete aqui a nossa potência. 4.800 vezes 10 a menos 6. O que a gente vai fazer aqui? Agora a gente tem que retirar 6 casas, tá? Porque eu não quero esse valor aqui em potência de base 10, tá? Então, vamos lá. A vírgula, ela tá aqui. Vamos contar. 1, 2, 3, 4,
Sim, professora. Agora eu tenho que colocar a vírgula bem aqui. Não. Por quê? Porque a gente tem que retirar 6 casas. Então, a gente anda mais 2 casas. 4 parou bem aqui, né? 1, 2, 3, 4. 5, 6. Onde der o 6, você coloca a vírgula e o restante dos espaços você acrescenta um zero. Vai ficar como? 0,0048 centímetros quadrados. Esses zeros aqui a gente não precisa repetir eles, tá? Então, ficou delta A é igual a 0,0048 centímetros quadrados, que foi o aumento que o furo sofreu quando foi elevado a 80 graus Celsius, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, pessoal. Essa atividade, ela vai ficar para vocês revisarem. Qualquer dúvida, é muito importante que vocês esclareçam agora, tá? E aqueles que entregaram a atividade dentro do prazo vão estar recebendo aí o ponto de vocês para nossa avaliação. Quem não fez, a atividade vai ficar apenas como forma de estudo, tá, pessoal? Então tá, vamos lá, vou estar esperando vocês no privado para poder a gente sanar